Olá, cumprimento a todos que participam online desse evento, e é um prazer poder participar aqui também com vocês, contribuindo um pouco para a produção de conhecimento. Eu vim aqui falar a respeito da formação espiritual, dever da escola e tarefa do professor. Meu nome é Patrick Ferreira e represento aqui também a professora Vera Placo. A espiritualidade, como um todo, a pesquisa, ela sempre foi vista com desconfiança. Primeiramente, isso se deve ao fato de muitas vezes ser associada diretamente à prática de uma religião, o que confere um caráter pouco científico. E segundo, porque na pesquisa sobre espiritualidade existe falta de consenso na literatura sobre o conceito em si, né, de espiritualidade. Muitos estudos ainda relacionam os termos religiosidade e espiritualidade, seja de maneira antagônica, seja como sinônimos. Entretanto, estudos recentes conseguem encontrar uma distinção clara de ambos os conceitos. Neste estudo, espiritualidade se refere a um conceito específico e religiosidade a outro, mas ambos são construções multidimensionais complexas e que podem estar relacionadas, apesar de não serem idênticas. De alguma forma, então, a espiritualidade ela é distinta da religiosidade, não é monopólio das religiões, nem de nenhum movimento espiritual, mas pode ser influenciada por eles. A espiritualidade ela é concebida, então, como uma experiência atual de uma pessoa com outras pessoas, com a natureza e com Deus ou um ser superior. Sobretudo, ela é uma dimensão peculiar do ser humano que o impulsiona na busca do sagrado e da experiência transcendente, na tentativa de dar sentido e resposta aos questionamentos sobre os aspectos fundamentais da vida. Esta pesquisa está fundamentada sobre as teorias de Ken Wilber a respeito de desenvolvimento espiritual, Viktor Frankl, que fala sobre o sentido da vida, André Comte Sponville, que fala a respeito da espiritualidade ateísta, Edgar Morin, que aborda o homem como um ser complexo, e Ferdinand Rock fala a respeito do papel da escola na formação espiritual. O desenvolvimento da espiritualidade ele é contínuo e ele se constrói de diferentes contextos, de diversas formas, com linguagem diversas e variadas circunstâncias e atividade. A escola ela tem intrinsecamente o papel de desenvolvimento do ser humano. De todas as instituições sociais e escolares, na verdade, a escola, juntamente com a religião e a família, ela pode se planejar para influenciar os processos espirituais. A metodologia utilizada foi a aplicação de um questionário a 34 estudantes do ensino médio, com idade entre 14 e 18 anos, de 4 escolas, sendo 2 confessionais e 2 públicas. E também o grupo de discussão realizado com 21 estudantes de 2 escolas, uma confessional e uma pública. Para análise dos dados, nós utilizamos o programa SPSS e para análise do discurso, né, dos grupos de discussão, nós utilizamos análise de prova. O primeiro resultado que nós encontramos foi que os estudantes eles consideram a espiritualidade de 4 maneiras. Primeiro, como fator protetivo, também a espiritualidade como parte do ser integral, a espiritualidade como sentido da vida e a espiritualidade em uma relação com a religiosidade. No que diz respeito ao papel da escola na formação espiritual, os participantes declaram de que a escola não tem contribuído efetivamente para a formação espiritual. E eles demonstram certa insatisfação o fato de algumas instituições não terem aulas de religião. Observe, por exemplo, a fala desse estudante. A escola não tem desenvolvido a nossa espiritualidade. Outro estudante fala que a escola ajudaria se tivesse aula de religião, ou mesmo um espaço, né, onde eles pudessem discutir espiritualidade. Outros também falam de que a escola não fala muito sobre espiritualidade com os alunos, e se eles tivessem um ambiente para poder conversar, talvez contribuiriam. Para esses estudantes, inclusive, eles consideram de que os rituais religiosos eles contribuem para a formação espiritual. Então, veja de que esse estudante, quando fala sobre o hábito de oração do professor, ele vai dizer de que esse hábito
ele contribui. Outros, né, outro estudante vai dizer de que na escola onde ele estudava tinha prática é, de oração, de leitura de livros cristãos, e isso ajudava na contribuição aí da formação espiritual. Os participantes também afirmam que alguns professores contribuem com a espiritualidade, enquanto outros não. Eles apenas dão lição, né? Passam lição. Então, olha, mas esses professores conversam, né? Ajudam. Então, eles consideram de que quando o professor ele se aproxima do aluno para uma conversa mais informal sobre o sentido da vida, sobre situações mais pessoais, eles estão contribuindo para a formação espiritual, né? Ao serem indagados sobre como a escola poderia ajudar, eles vão dizer aqui, por exemplo, de que se os professores, não necessariamente do ensino religioso, mas ele vai citar aqui o caso do professor de filosofia, numa tentativa de se conectar consigo mesmo, né, entender mais os pensamentos. É um tipo de espiritualidade, de conexão que ajuda no desenvolvimento deles. Então, não necessariamente o professor de religião pode só ele pode contribuir. Mas outros professores, quando levam esse assunto é, para uma dimensão mais profunda, mais intimista, eles consideram de que isso os auxilia na formação espiritual. Ao falarem sobre como a escola pode influenciar no desenvolvimento da espiritualidade, também se levantou ali uma advertência quanto à possibilidade de agir em favor de doutrinamento. Então, quer dizer, apesar deles demonstrarem interesse em que a escola fale a respeito disso, eles não querem que a escola faça como se fosse uma catequização, né? Um doutrinamento. Essa é uma preocupação que eles têm. Então, bom, o nosso trabalho, nós identificamos aí que a maioria dos participantes considera existir influência da espiritualidade sobre o desempenho acadêmico. Também verificamos que a maioria dos jovens estudantes compreende que os seus professores não contribuem para o desenvolvimento espiritual deles. De outro modo, identificamos que os participantes declaram também não existir oportunidade de aprendizado sobre a espiritualidade. Nós conseguimos ainda ampliar o entendimento de que a contribuição da escola quanto à espiritualidade ela não é consenso entre todos e que, na opinião de alguns dos participantes, a escola deveria ofertar aulas de ensino religioso. Quanto à contribuição dos professores, transparece que os participantes compreendem essa contribuição como algum tipo de auxílio psicoemocional. E, por fim, pode-se compreender os princípios de transdisciplinaridade aplicados no ensino da espiritualidade, quando eles dizem de que outros professores de outras disciplinas, não necessariamente do ensino religioso, podem falar sobre espiritualidade que deveriam. Aqui estão algumas das referências utilizadas. Nós agradecemos e o nosso trabalho, esperamos que ele possa contribuir para uma maior discussão a respeito do assunto. Obrigado.